Quando eu comecei a trabalhar com instalações de óleo diesel, lá atrás eu não imaginava que aquele universo subterrâneo de tanques, bombas e tubulações iria me ensinar tanto sobre o Brasil, sobre como a gente aprende, como a gente evolui, como a gente reage a crises, a tragédias e como a engenharia, sempre ela, se reinventa para proteger vidas, evitar acidentes e elevar o padrão técnico das nossas obras. E hoje eu quero te mostrar como tudo isso se conecta com algo que muita gente critica sem entender. Data centers, investimentos estrangeiros e a transferência de tecnologia que está transformando o Brasil sem que grande parte da população sequer perceba. Durante anos, eu executei obras de abastecimento de óleo diesel para geradores de grande porte. Obras para prédios comerciais, shopping centers e principalmente para data centers, onde nenhum segundo sem energia é aceitável. E quando a gente fala de abastecimento de diesel, muita gente pensa apenas no caminhão descarregando combustível. Mas a verdade é que por trás desse sistema existe uma engenharia tão complexa quanto a de um posto de combustível moderno. Os tanques são enterrados, jaquetados com dupla parede e sistemas de monitoramento contínuo. Eles não podem vazar, o solo não pode ser contaminado, o risco de acidente tem que ser zero. Dentro desses tanques, bombas submersíveis fazem o recalque do diesel para tubulações que, quando enterradas, são feitas de PAD de dupla camada. Quando aéreas, são tubulações de aço carbono. Essas linhas alimentam reservatórios próximos aos geradores. Reservatórios que, por quem não vive esse mundo, parecem simples caixas metálicas, mas são parte de uma logística rígida e impecável. E tem mais, nós que projetamos os sistemas de recirculação, porque o óleo diesel parado degrada, ele sofre variação térmica, condensa água, cria fungos, forma particulados. E se você permite que a água entre nos bicos injetores de um gerador, você destrói o equipamento. Literalmente. Por isso existem filtros coalescentes, sistemas de polimento de combustível e inspeções constantes. Ninguém vê esse trabalho, mas ele garante que quando faltar a energia da concessionária, os geradores entrem, funcionem, sustentem o hospital, o shopping, o data center e o prédio comercial. É engenharia salvando vidas, silenciosamente como sempre foi. Mas essa parte técnica é só o início. O mais interessante dessa história é como o Brasil evoluiu para chegar até aqui. Há algumas décadas, os postos de combustível no Brasil eram quase artesanais. Tanques sem proteção adequada, instalações improvisadas, tubulações sem controle de monitoramento. Isso levou a uma tragédia. O vazamento no Jardim Europa, em São Paulo, na década de 90. Um acidente gigantesco, onde o solo ficou totalmente contaminado. E ironicamente, ou providencialmente, um dos moradores afetados era simplesmente o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Aquilo virou um divisor de águas. Quando o problema dói em quem decide, as decisões aparecem. Foram criadas leis, resoluções, normas técnicas como as da CONAMA, e isso desencadeou uma revolução silenciosa no Brasil. Empresas brasileiras como a Zepini evoluíram, inovaram e escalaram. Mas não fizeram isso sozinhas. Os grandes distribuidores internacionais, grupos que operam nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, trouxeram know-how, trouxeram tecnologia, padrões internacionais, trouxeram exigência técnica. E isso forçou o padrão brasileiro a subir, forçou a engenharia brasileira a crescer, forçou o país a sair da improvisação e entrar no profissionalismo. Essa transferência de tecnologia, esse intercâmbio de experiência é talvez a maior força da evolução de um país em desenvolvimento. E é exatamente isso que está acontecendo hoje no Brasil com os data centers. Muita gente comenta nos meus vídeos: ah, mas os data centers vão consumir a água demais, vão consumir energia demais, vão explorar os nossos recursos, vão sobrecarregar a nossa infraestrutura. E toda vez que eu leio isso, eu fico com uma sensação estranha, porque é exatamente o contrário. Quando um data center chega, ele melhora a infraestrutura existente, ele eleva o padrão técnico da região, ele acelera a economia, ele obriga o poder público e os prestadores a modernizar redes de energia, água, esgoto, drenagem e telecomunicação. Ele forma profissionais, ele eleva normas, ele puxa a engenharia local para outro nível. E sabe por quê? Porque data centers sempre nascem próximos ao consumo. Eles não podem ficar no meio do nada. Eles precisam estar perto das cidades que consomem a internet,
que acessam as redes e que geram dados. Quanto mais próximos dos grandes centros urbanos, menor a latência, que é o tempo de resposta da internet. Se você coloca um data center longe do consumidor, o sinal demora para ir, demora para voltar, a internet fica lenta, é simples assim. Então, onde eles instalam? Nas regiões onde a demanda é maior, e justamente nessas regiões, normalmente a infraestrutura já está saturada. A rede elétrica já é antiga, as adutoras já operam no limite, os coletores de esgoto estão no talo, as drenagens urbanas já não suportam, o trânsito de dados já está congestionado. Quando uma empresa multinacional decide investir bilhões em data centers no Brasil, ela não vem aqui para usar os nossos recursos. Ela vem aqui porque precisa estar próxima do usuário. Como nenhum data center pode entrar com operação de infraestrutura frágil, ele acaba provocando uma reação em cadeia. A concessionária de energia reforça a rede. A concessionária de água aumenta a capacidade. A prefeitura revisa normas e aprova melhorias. A rede de telecom expande fibras óticas. Empresas locais evoluem seus processos e profissionais brasileiros têm acesso à tecnologia, prática e padrões que talvez levariam décadas para chegar até aqui. Eu participei de obras como o Data e a Scala, centros gigantescos críticos, com redundância elétrica, que supera o de muitos hospitais, com padrões de segurança que você não encontra em 90% das obras brasileiras. Documentação impecável, cultura de segurança forte, planejamento sequencial, nada é improvisado, nada é deixado para depois. E isso muda quem participa, muda quem executa, muda empresas inteiras. Quando você trabalha em um data center de padrão internacional, você volta diferente, você volta mais exigente, mais técnico, mais consciente da responsabilidade. Você leva para suas próximas obras aquilo que você aprendeu. Você contamina positivamente o mercado com boas práticas. Isso aconteceu nos postos de combustível e está acontecendo nos data centers. E pode acontecer em qualquer área onde existe intercâmbio de tecnologia e investimento sério. E agora vem a parte que ninguém fala, mas que precisa ser dita. Isso faz bem para a economia do Brasil. Data centers geram empregos na obra, geram empregos permanentes na operação, movimentam cadeias inteiras de fornecedores, aumentam a arrecadação municipal, estadual e federal, demandam energia renovável, incentivam o PPA, reforçam subestações, constroem linhas, constroem reservatórios, melhoram drenagem, reforçam esgoto. Além disso, eles trazem conhecimento, e conhecimento é o ativo mais importante para qualquer país que quer se tornar desenvolvido. O Brasil tem tudo para dar certo, tudo. Nós temos recursos naturais, matriz energética limpa, água, capacidade industrial, profissionais competentes, universidades fortes, engenharia criativa e um mercado inteiro gigantesco. O que falta muitas vezes não é talento, é oportunidade, exposição e intercâmbio. Investimento estrangeiro, quando sério, quando controlado, quando acompanhado pelo Estado e pelas agências reguladoras, não é ameaça, é acelerador, é multiplicador. É como colocar turbina em uma engrenagem que rodava devagar. Lembra dos tanques jaquetados? Eles só existem porque um dia o Brasil passou vergonha, machucou o próprio solo e precisou evoluir. Lembra das bombas submersíveis? Elas só vieram porque alguém trouxe tecnologia de fora. Lembra da recirculação, dos filtros coalescentes, do controle rígido? Vieram de normas internacionais, de padrões globais, de transferências tecnológicas. Hoje, o Brasil é referência em instalação de combustível. Podemos ser referência em data centers. Podemos ser referência em energia. Podemos ser referência em saneamento. Podemos ser referência em mobilidade, indústria, construção, tecnologia. Se continuarmos abertos a aprender com quem está à frente. O Brasil não se desenvolve rejeitando o mundo. O Brasil se desenvolve absorvendo o melhor do mundo e aplicando com inteligência, com rigor técnico, com engenharia. Se você acha que data centers sugam o Brasil, você não entendeu. Eles empurram o Brasil para frente. Eles obrigam o processo. Eles aceleram a inovação. Eles criam empregos. Eles deixam um legado. Um país sem engenharia forte não vai a lugar nenhum. Um país que recebe tecnologia, aprende, absorve, aplica e evolui, esse sim caminha para ser uma potência. É isso que eu acredito, é isso que eu vivi, é isso que eu vejo e é por isso que eu falo. Investimento estrangeiro, quando bem regulado, acelera o Brasil. E a engenharia é quem transforma esse investimento em realidade. O mundo sonha,
o engenheiro realiza. E o Brasil tem tudo para realizar muito mais. Se esse vídeo abriu a sua visão sobre engenharia, infraestrutura e desenvolvimento do Brasil, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Aqui eu mostro o que ninguém explica, o que está por trás das obras, das tecnologias, das decisões dos investimentos que moldam o nosso país. Então, deixa o seu like e se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender como o Brasil realmente funciona. E se você é engenheiro, técnico ou estudante, comenta aqui embaixo que você já viveu na prática, porque o Brasil só evolui quando a engenharia fala, quando a engenharia aparece e quando a engenharia se une. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!